Então, bom, eu vou convidar ao palco aí a professora Jéssica, tá? PhD em Ciência da Computação, atuante aí no exterior, na Universidade da Califórnia e outras aí, tá? E ela vai passar uma palavrinha para a gente aí, a última palestra do dia, vale muito a pena, tá? E em seguida, depois a gente vai fazer um coffee break rápido e o grande final com a decisão de todo mundo. Professora Jéssica, o microfone é seu, fique à vontade. Obrigada, Marcos. Tá, obrigada. Boa tarde a todos. É uma honra estar presente aqui hoje e ter a oportunidade de falar um pouco sobre um tema que não somente representa o presente da IA, mas também o futuro da inteligência artificial. Então, seria sobre inteligência artificial confiável e segura. Então, seria o desafio da explicabilidade e associar, pensar nesse cenário não somente de inteligência artificial, mas também de cibersegurança, Eu sou a Jéssica Chiamarelli, eu, além de ser professora universitária, eu ministro cursos de inteligência artificial e cybersecurity, desde forma teórica, como na prática, como no desenvolvimento de código. Cyber Alliance é uma empresa de consultoria, de desenvolvimento de projetos, treinamentos e parcerias, e lá eu trato desses tipos de temas. Então, seguindo adiante, o que eu gostaria de enfatizar é que essa palestra não é técnica, ela é uma palestra de forma estratégica e humana, porque inteligência artificial, eu começo a enxergar que não é somente sobre escrever códigos, mas é impacto social e econômico. Bom, seria a abertura, o evento de hoje, e primeiramente, eu gostaria de dizer que a inteligência artificial, antigamente, há uns anos atrás, todo mundo achava que, pelo menos na época, quando eu iniciei na minha carreira acadêmica, não existia chat GPT, era código, tudo era feito no braço. Então, nós tínhamos que realmente desenvolver aquele código. Não tinha prompt, tantas LLMs como hoje em dia. Então, existiam outras técnicas, técnicas estatísticas, ciências de dados, classificações, visão computacional, e etc. Então, tudo facilitou aí, a inteligência artificial de fato começou a vingar no mercado quando houve aí a explosão das LLMs e do ChatGPT, que simplesmente ficou bem mais fácil desenvolver IA depois que houve aí essa engenharia de prompts. Então, está existindo sim uma transformação digital que está sendo acelerada pela IA, não somente em um setor, como em diversos setores, e isso é uma oportunidade aí para fazer otimizações, melhorias de processos, de diversas formas possíveis. E aí podemos pensar como empresas, governo e universidades, como eles podem fazer todo esse processo acontecer e trazer essa melhoria à sociedade, à economia, de forma nacional, internacional, como um todo. E então, antes disso, de pensar em desenvolver esse sistema, em desenvolver e funcionar, porque não é mais só sobre fazer essa inteligência artificial funcionar, porque no início, pelo menos no início da minha carreira, eu já já fui pesquisadora, já fui arquiteta de inteligência artificial e já fiz pesquisas, artigos científicos, também já fui engenheira, então já botei muita mão na massa, já fui full stack, já fui engenheira de IA, então conheço o processo para treinar esses modelos. Então, a minha pergunta já não era mais só ter uma boa performance, fazer aquilo ali, resolver um problema ou trazer uma solução, mas sim também qual é a confiabilidade desse sistema? Podemos realmente confiar no que foi gerado, no que foi produzido? Então, dentro do contexto brasileiro, porque a IA é um tema, uma tecnologia emergente, sim, mas já é um contexto internacional, mas dentro do contexto brasileiro, assim dizendo. Está havendo, assim, no ano passado, quando eu iniciei em IA, eu não via muita coisa aqui no Brasil, estava se movimentando devagar. Então, com o ChatGPT, houve uma crescente, sim, as pessoas aqui no nosso país estão interessadas em desenvolver IA, estão interessadas em saber como isso funciona, como podem se beneficiar da IA em seus respectivos segmentos. Então, são diversos setores impactados aí que estão sendo e que irão ser ao longo dos anos. Os principais são saúde, finanças, educação e governo. E, bom,
Todos nós sabemos que para desenvolver uma IA, nós necessitamos de conjuntos de dados, de big data, de grandes conjuntos de dados. Então, existe a lei que é o LGPD, para lidar aí, dentro aí, essa preocupação de privacidade, dentro aí com cuidado dos dados pessoais dos indivíduos, de empresas, organizações, que seja. Então, a LGPD, ela é baseada no GDPR, que é esse formato aí na União Europeia, e, bom, deve ser pensado quando se desenvolve, que coleta esses dados, que desenvolve esses treinamentos de modelos. É relevante pensar, considerar. Está havendo um tratamento aí da LGPD? Bom, existem os riscos e os desafios, claro, e temos aí, citando os 4 principais. O primeiro é a vieses de injustiça algorítmicas. O que seria? A viés é quando nós treinamos um modelo e ele está, de repente, sendo injusto com o resultado, com um determinado tipo de indivíduo, ou isso baseado em dados históricos, porque se esses dados históricos eles não estão bem balanceados, alinhados, é provável que possa ocorrer, sim, um viés e uma injustiça aí como resultado do output. A falta de transparência, que é a famosa caixa preta, é quando temos aí alguns tipos de modelos que não conseguimos explicar em detalhes, dizer como aquele determinado resultado chegou ao fim, como ele teve aquele output, assim dizendo, e existe isso em algumas técnicas. As técnicas mais avançadas, nós temos o problema de explicabilidade, essa falta de transparência, que classificamos como caixa preta. Alguns modelos mais simples aí dentro de ciência de dados, a gente consegue explicar através de modelos matemáticos, em detalhes, em código. Não, a máquina chegou nesse resultado por causa disso, disso e disso. Então, é um resultado explicável, mas há alguns modelos que fica difícil definir isso. Também temos a questão das vulnerabilidades de segurança, tá? As pessoas estão pensando em somente criar. Vamos botar a IA para funcionar. Vamos colocar a IA para funcionar. Está funcionando, a performance é aceitável. Ótimo, vamos colocar em produção. E vamos começar a lucrar com isso. Mas estão esquecendo também da questão de vulnerabilidade de segurança. O que se aplica para outros sistemas de sobre-ataques cibernéticos se aplica também a modelos de IA, plataformas de IA, APIs como um todo. E, com isso, há as consequências de reputacionais e legais. Eu nem vou entrar muito nessa questão de direito, porque eu sou da parte técnica, eu sou PhD em ciência da computação, minha formação é tecnologias emergentes, inteligência artificial, não vou entrar muito em detalhes, mas quando isso não é bem aliado de uma forma estratégica pelas empresas, pelas organizações, há consequências reputacionais e legais, sim. E, bom, seguindo adiante, o que seria esse conceito de explicabilidade em IA? Eu não queria somente trazer essa parte de estratégia e teórica, mas gostaria também de enfatizar algumas possíveis ferramentas que seriam interessantes a nível técnico, para a gente também não de entender os códigos, mas pelo menos entender de forma superficial o que pode gerar uma IA confiável para os usuários. Então, primeiramente, seria as técnicas, não são todas, existem outras técnicas para trazer essa confiabilidade, essa explicabilidade, e algumas seria o LIM, o SHAP e o GradCam. O GradCam ele é interessante para quem é da área técnica, para a visão computacional. É possível aí trazer aí uma explicação aos usuários, aos investidores. Eu acho que seria interessante as startups considerarem isso, porque os investidores eles querem saber detalhes se como tudo aquilo ali está funcionando, como tudo aquilo ali está caminhando. E, bom, também seria interessante considerar a importância, sim, de gerar essa confiança e gerar auditoria técnica e não técnica. Então, acho que, de repente, aí iria gerar uma nova profissão, que seria um auditor de inteligência artificial. Não sei se já está existindo no momento aqui no nosso país, mas seria algo a considerar. Um auditor técnico para validar se está tudo dentro dos parâmetros, se está tudo coerente. Faz total sentido, assim também como seria interessante um auditor não técnico para avaliar também esses modelos. Bom, existe também casos reais de falhas, e são falhas que já ocorreu, que foram reais, e isso causa impacto na sociedade e nas empresas, porque quando há uma falha de sistema, quando há um ataque cibernético, as empresas elas perdem a credibilidade
E também os usuários, eles se sentem não muito assim, seguros de usar aquele determinado sistema, não se sentem à vontade em utilizar. E isso é importante de manter a integridade do sistema, de manter seguro, confiável, para que os usuários ali utilizem e confiem, não, eu vou utilizar, vou inserir os meus dados pessoais, porque eu sei que é um sistema robusto, é um sistema seguro, então isso faz total sentido. E um exemplo é o ataque adversarial em visão computacional, que é quando há uma manipulação nos dados de entrada. Se há uma manipulação nos dados de entrada, é claro e evidente que vai alterar todo o resultado ali, todo o treinamento daquele modelo. E um exemplo de uma IA enviesada, recrutamento e crédito. Se houver uma IA enviesada, de repente está agindo de forma discriminatória ou de forma injusta com um determinado cliente ou um determinado candidato, por que não? Então, são sistemas críticos, e não dizendo sobre sistemas de área de saúde, que são sistemas mais críticos ainda. Então, assim, é importante não somente fazer funcionar, mas também de avaliar, está da forma coerente, não é só também avaliar a performance, avaliar se a nível de viés, nível de confiança, nível de segurança, para que então aí realmente traga essa IA confiável, assim dizer. Seria segurança em IA. Eu já pensei, eu já inverti isso várias vezes a nível acadêmico e também já testei isso na prática. Eu já utilizei em IA em segurança cibernética, já usei segurança cibernética em IA, e uma das coisas que eu enxerguei no início é que as tecnologias emergentes, elas se conectam. A inteligência artificial é uma delas, mas existe IoT, blockchain, cybersecurity, e no final tudo vai se conectando. E a beleza da inteligência artificial, que na minha opinião é a minha favorita de tudo das coisas que eu já estudei, é que ela não é só capaz de resolver soluções de diversas áreas de segmento. A IA tem essa beleza, você consegue resolver a área de finanças, área de saúde, área de educação, como eu vi várias startups, cada uma resolvendo um determinado tipo de problema. Então, a beleza da IA é essa. E não só isso, além de trazer soluções para diferentes áreas, ainda traz também uma integração com outras áreas de tecnologias. Então, é possível integrar IA com internet das coisas, com blockchain, com cybersecurity e entre outras mais. Então, as principais seguranças em IA, assim, que eu consigo enxergar rapidamente é um roubo de modelo, né, que quando há o roubo de um modelo para um uso indevido, o data poisoning é o envenenamento dos dados. Então, se há uma inserção de envenenamento dos dados, isso já altera todo um treinamento, um resultado. E o adversário attacks, que são os ataques adversariais. Há sim uma relação forte, há uma relação forte entre cybersecurity e IA, conforme eu mencionei, e existe essa questão de pensar como podemos proteger modelos em produção. Seguindo adiante, seria essa questão de compliance global. Aqui no Brasil, a principal é a LGPD, que é associada à proteção de dados pessoais. Temos algumas tendências internacionais, mas acredito que para o Brasil não precisamos pensar nisso agora, mas gostaria de enfatizar que na Europa já existe uma relacionada à inteligência artificial, que é a AI Act, e ela classifica riscos de IA que vão de nível baixo a nível alto. E aí estabelece alguns princípios. Eu acredito que, não sei se o Brasil irá seguir essa tendência conforme seguiu da LGPD, mas acho que seria interessante levar em consideração e, posteriormente, dar uma olhada nos princípios e como isso funciona. Existe um impacto para empresas associado à confiabilidade da inteligência artificial e existe a necessidade de conformidade regulatória, existe custos de falhas dessa compliance, todo mundo sabe, isso está bem definido na LGPD, que se houver risco, se houver falhas no compliance, haverá custos, e isso nos diz uma oportunidade, ok, ter uma IA confiável como vantagem competitiva.
Seguindo adiante, além desse compliance, existe frameworks de governança. É interessante iniciar pela IA, principalmente para grandes empresas, para governo, de nível estratégico e depois pensar na solução, porque a primeira coisa que eu enxergo, além da solução, é como estão aqueles dados, como eles vão se integrar, como aquilo vai funcionar, não somente no resultado, mas a estratégia da governança de risco daqueles dados. Então, primeiramente, eu penso no NIST, LI Risk Management, é um framework, ele é diria assim, é uma recomendação. Não é obrigatório aplicar, mas é interessante, fala sobre riscos da inteligência artificial e ele é um framework que foi estabelecido nos Estados Unidos. E tem o AI Principles, ele é mais voltado a princípios de IA, assim dizendo, frameworks como se fossem boas práticas, como se fosse um guia. Não necessariamente existe aquela necessidade de ser aplicado, mas é bom entender, é bom aplicar. E por último, o Model Cards e o Data Sheets for Datasets. É um modelo de cartões e o último é a organização Data Sheets for Datasets, como organizar um framework voltado à organização de datasets. Bom, além de conversar sobre essa explicabilidade, alguns conceitos de compliance global, seria interessante falar um pouquinho das ferramentas na prática e as boas práticas técnicas. Então, primeiramente, a gente pensa em testes de robustez para ver o quão robusto está respondendo esse sistema de IA e o monitoramento contínuo dos modelos, e claro, os modelos eles não podem ficar soltos. Depois que eles são treinados, eles precisam ser monitorados de alguma forma. E seria aí aí já entra o conceito de MLOps, para a gente continuar monitorando esses modelos e ir melhorando. A gente pode entregar e colocar sistema de forma de real time, assim dizer, e continuar retroalimentando aquilo ali e ir melhorando a performance. Mas aí já é uma conversa aí mais técnica. E a documentação e uma auditoria. Então, além a gente pode documentar esses processos, essa estratégia e a documentação técnica também, claro, cada projeto técnico que é desenvolvido tem que ter documentação técnica. Bom, e a auditoria, auditar que aquilo ali está dentro dos conformes, tanto da perspectiva técnica como não técnica. Bom, pensamos nas boas práticas técnicas, podemos então pensar sobre integração com cibersegurança. Bom, o que nós temos para treinar IA? Conjunto de dados, Big Data, dados. Então, primeiramente, precisamos pensar na segurança dos dados de treinamento, porque é o nosso, assim, é o dado, como se fala, é o novo óleo, é os dados. Então, se é uma coisa de valor para a gente, nós temos que levar em consideração como vamos tratar, não é somente treinar, mas como vai guardar, como vai manter aqueles dados de forma segura. E gestão de identidade e acessos e o uso de criptografia. Técnicas de criptografias avançadas aí para conter aí esses ataques cibernéticos. Algumas possíveis ferramentas úteis, eu não vou levar o tema à exaustão, mas para citar algumas para quem aí está desenvolvendo, o pessoal de engenharia que está aí desenvolvendo esses sistemas, acho que de repente seria interessante avaliar posteriormente. Bom, sistema de explicabilidade, conforme mencionamos anteriormente, que é o LIM e o SHAP. Técnicas de robustez, esse robustez ele é mais voltado à cybersecurity, mais voltada à segurança cibernética e o de monitoramento. O monitoramento, para quem trabalha com IA, tem que existir, tem que ter. Podemos pensar no MLflow, que é uma ferramenta aberta, é uma open source, e o Evidently AI. Casos práticos, eu trouxe para esse cenário 3 possíveis casos práticos. O primeiro seria o de setor financeiro. Então, no setor financeiro, a primeira coisa que eles pensam é a detecção de fraudes. Então, é interessante eles pensarem nessa perspectiva, porque se não tiver explicabilidade, ou se houver uma viés algorítmica, ou uma justiça, ou um algoritmo discriminatório, isso pode atrapalhar a vida de uma pessoa. Às vezes a pessoa ela quer investir, ela está precisando daquela determinada quantia e, de repente, um sistema de IA fazer uma injustiça pode muito prejudicar a vida de uma pessoa. Por isso que eu
enfatizo tanto, não é sobre desenvolver IA, colocar para funcionar, mas é sobre performance, é sobre segurança cibernética e é sobre confiabilidade, que esse sistema ele está confiável e ele está seguro ali para que os usuários tenham tranquilidade em utilizar aquilo ali. Segundo seria a saúde, o diagnóstico com IA explicável, porque não é sobre a IA trazer o resultado, o output de um determinado exame, de um determinado laudo ali. O médico ele precisa entender que aquilo ali está seguro, porque é a vida de um paciente ali. Então, eu não posso simplesmente colocar uma máquina para funcionar e ela não está em uma garantia, um nível de confiança alto, principalmente na área de saúde, o nível de confiança precisa ser relativamente alto para colocar aquilo em produção e dizer, ok, podemos utilizar esse sistema. E, então, isso precisa também ser levado em consideração dentro da área de saúde. E o terceiro exemplo é o setor público. O setor público trabalha com transparência o tempo inteiro. A divulgação do que está sendo desenvolvido, das melhorias, dos investimentos, das otimizações, novos projetos aí, que o governo desenvolve ao longo dos anos. Então, quando isso entra em contexto de IA decisória, isso também tem que ser levado em consideração, principalmente conforme o outro palestrante mencionou ele da área de direito. Eu acredito, porque dentro do setor público, alinhado aí na área de direito, na área jurídica, isso é fortemente alinhado, porque é uma IA decisória. Então, tem que ter transparência, tem que ser confiável e tem que ser segura. Bom, temos 3 papéis para que essa IA confiável ocorra, que é o papel das universidades, das empresas e do governo. A primeira poderia dizer que é o papel das universidades, o papel acadêmico, porque tudo se inicia nas universidades, para depois ir para o mercado de trabalho, para as empresas. Então, deve existir as pesquisas em IA devem continuar existindo, mas também alinhar questões explicáveis e de ética, a formação de profissionais multidisciplinares que vão atender toda essa demanda que o governo e as empresas estão procurando nesses profissionais. E, claro, a universidade ela tem que ser conectada, ela tem que haver uma colaboração, um alinhamento com o setor produtivo. Então, não é somente também o papel da universidade, também tem que ter o papel da universidade, das empresas, do governo e uma colaboração entre todas as partes. Segundo seria o papel das empresas, que deve estar, o papel da universidade, o papel da empresa precisam estar alinhados. Então, o papel das empresas é implementar políticas internas, políticas estratégicas aí internas dentro do conceito de estratégica de IA em ética, de IA estratégica em dados, de governança de risco. Isso aí diferencia muito de empresa para empresa. E times, pensar na possibilidade, times de auditoria desses modelos. E também está muita conversa, hoje em dia tem tido muita conversa, nós temos uma cultura organizacional orientada a dados. Mas tudo bem, uma cultura orientada a dados, mas também uma cultura orientada à ética, à responsabilidade dos dados, à responsabilidade desses modelos, à responsabilidade do desenvolvimento da inteligência artificial também. E, por fim, o papel do governo. O papel do governo é a regulamentação, que tem que ser clara e adaptável conforme a evolução desses sistemas, conforme a evolução acadêmica de todo o conceito da IA, e um investimento em pesquisa de forma confiável e uma educação digital e inclusão social, onde seja para o bem de todos, seja para o benefício de todos, onde através da IA todos obtenham benefício, não somente uma parcela da população, mas que chegue a todos. E, bom, o futuro da IA no Brasil tem que um uso responsável, é um diferencial competitivo, sim, conforme mencionamos anteriormente. Já pode existir, sim, integração com a blockchain e com segurança avançada, segurança cibernética, bem como também pode ser utilizada outros tipos de tecnologias emergentes e a cooperação entre as 3 partes de universidade, empresa e governo, como também cooperação internacional. Bom, com isso, como conclusão, a gente pode definir que a IA confiável possui 4 pilares: explicabilidade, segurança,
ética e governança. E, bom, é a confiança que gera esse nível, essa base sustentável para esses sistemas. E, bom, seria também, por fim, dizer que academia, universidades, empresa e governo seria uma chamada para ação, para que colaborem para que tudo isso ocorra na prática. E, por fim, esse é meu LinkedIn e o meu website, para quem quiser visualizar posteriormente. Muito obrigada pela atenção e estou aberta a perguntas e discussões.